Quando eu era criança, eu tinha pavor do escuro. Na verdade, eu ainda tenho muito medo do escuro. Só que quando eu era criança, lá pelos meus 6 anos de idade, toda noite eu chamava os meus pais para conferir tanto embaixo da cama ou então dentro de algum armário por qualquer monstro que tivesse me esperando para me devorar. Mesmo com a luz da noite, eu ainda conseguia ver formas escuras se movendo pelos cantos da sala, ou então rostos estranhos olhando para mim através da janela. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, Vitor! Oi, gente! Como é que vocês estão? Tá muito frio, Vitor? Como é que você tá aí? Tá um friozinho gostoso? Tá nada. Tá nada! Mas, segundo sua avó, vai vir um frio daqueles aí, tá, gente? Segundo ela, dia 16. Dia 16 vem aí um frio, tá? Se vier esse frio que minha avó tá esperando, a gente tá ferrado. Já que hoje é dia de creepypasta, e creepypasta que se passa de noite, quarto de criança, a gente veio aqui, na nossa cama, no nosso quentinho, contar essa história pra vocês. E essa creepypasta me lembra muito a creepypasta do Boca Larga, que a gente já contou aqui no canal, com a Nath Greco, foi ótimo. É bem essa vibe e eu espero que vocês gostem. Eu adoro essa creepypasta. Vamos então continuar a história de hoje? Os meus pais sempre faziam de tudo pra tentar me consolar, me fazer me sentir melhor. Eles tentavam explicar, sabe? Falando que era uma ilusão da luz. Mas não adianta. Na minha mente de criança, eu tinha plena convicção que no momento em que as luzes fossem apagadas, ia aparecer alguma coisa pra me pegar. Na maioria das vezes, me esconder embaixo do cobertor funcionava. Eu, às vezes, ficava lá debaixo, quietinha, até que o sono me pegava e eu dormia. Só que tinha vez que não tinha jeito. Eu saía correndo do meu quarto, gritando em direção ao quarto dos meus pais, e no caminho de quebra eu ainda acordava o meu irmão. Depois desses acontecimentos, os meus pais já não tinham ideia do que fazer para que eu tivesse uma boa noite de sono. Eventualmente, depois de uma noite particularmente aterrorizante e traumatizante para mim, os meus pais se cansaram. Eles sabiam que não ia ter jeito de conversar com uma criança de 6 anos de idade e tirar esse medo inexplicável dela através da lógica. Não tinha jeito. Então eles tiveram que ser bem criativos. Foi a ideia da minha mãe me dar um amiguinho para dormir. Ela pegou várias peças aleatórias de tecido que estavam largados por ali e na sua máquina de costura ela montou o que seria o senhor Ickbar Biggelstein, ou apenas Ick. O Ick era um monstro de meia, como minha mãe chamou ele. Ele foi feito para me manter segura durante a noite. Ele expulsava dali todos os outros monstros que aparecessem. E olha, ele era muito assustador. Eu tinha que admitir. Agora, lembrando daquela época, eu ainda fico meio assustada como minha mãe teve uma ideia, sabe? De montar um negócio tão estranho, meio perturbador. O Ickbar parecia um gremlin Frankenstein, sabe? Com grandes olhos brancos de botão e orelhas de gato. Seus pequenos braços e pernas eram feitos com a meia listrada da minha irmã, e a metade da sua cabeça era verde, que foi feita com uma das meias de futebol do meu irmão. Sua cabeça poderia ser descrita como bulbosa. E para fazer sua boca, a minha mãe ela pegou um pedaço de tecido branco e foi costurando em zigue-zague e montou um largo sorriso branco com dentes afiados. Eu amei aquele bichinho à primeira vista. Desde então, o Ick nunca mais saiu do meu lado. Desde que fosse depois do anoitecer, claro. Até porque o Ick, ele não gostava de sol, ele tinha pavor de sol, ele ficava muito nervoso quando eu tentava levar ele pra escola comigo. Mas por mim tava tudo ótimo, porque eu precisava dele mesmo, era à noite, pra expulsar os bichos papões. E era nisso que ele era muito bom. E então, toda noite, na hora de dormir, o Ick me dizia onde os monstros estavam escondidos, e eu ia lá e colocava ele bem próximo de onde os monstros estavam. Se tivesse alguma coisa dentro do armário, o Ick bloqueava a porta. Se tivesse alguma coisa estranha arranhando a minha janela, o Ick ficava lá, pressionando o vidro. Se tivesse um grande animal peludo embaixo da minha cama, o Ick ia para debaixo da minha cama. Às vezes, os monstros não estavam escondidos no meu quarto, e sim
nos meus sonhos. E nesses momentos o Ickbar tinha que me acompanhar até meus pesadelos. E era até divertido, sabe? Ter o Ickbar nos meus sonhos. A gente passava horas lutando contra fantasmas e monstros. E a melhor parte é que dentro dos meus sonhos, o Ikki conseguia falar comigo de verdade. O quanto você me ama? Ele perguntava. Mais do que qualquer coisa. Eu sempre dizia a ele. Teve uma certa noite que o Ikki me pediu um favor, logo depois de eu ter perdido o meu primeiro dente. Eu posso ficar com seu dente? E eu perguntei pra ele por quê. Ele me respondeu, pra me ajudar a matar as coisas ruins. Na manhã seguinte, no café da manhã, a minha mãe me perguntou onde estava o meu dente. Porque, segundo ela, a fada do dente não tinha encontrado o meu dente debaixo do travesseiro. Quando eu disse pra ela que eu tinha dado pro Ickbar, ela não ligou muito e continuou alimentando a minha irmãzinha. A partir de então, cada vez que eu perdia um novo dente, eu dava pro Ickbar. Ele sempre me agradecia muito e, claro, dizia que me amava. Eventualmente, porém, os meus dentes de leite foram se acabando. E eu já tava ficando um pouco velha demais para brincar de boneca. Então o Ickbar ficou lá parado na minha estante, com o tempo passando, acumulando poeira e desaparecendo da minha vida. Só que com o tempo, os meus pesadelos foram ficando piores. Eles foram ficando tão ruins, mas tão ruins, que eles iam me seguindo pra vida real, sabe? Me aterrorizando em todos os cantos escuros e farfalhando nos arbustos. Depois de uma noite específica em que eu tava voltando de bicicleta da casa de uma amiga, eu pude ter certeza que eu vi uma matilha de cães raivosos correndo atrás de mim. Quando eu cheguei em casa, eu encontrei uma coisa muito estranha no meu quarto. Em cima da minha cama, em pé, bem na posição vertical, sendo iluminado pela luz da lua que entrava pela minha janela, estava o Ickbar. No começo eu achei que era minha mente me pregando mais uma peça, porque eu já tinha visto um monte de outras coisas estranhas naquela noite. Então eu tentei acender a luz. Eu fui até o interruptor, cliquei. Nada aconteceu. Cliquei de novo. Nada aconteceu. Eu cliquei várias vezes tentando acender a luz e nada mudou. Foi então que eu comecei realmente a ficar nervosa. Eu recuei lentamente em direção à minha porta do quarto e os meus olhos não desviaram do Ikki. A minha mão estava estendida para trás, meio desajeitada, porque eu estava procurando a maçaneta. Eu estava prestes a chegar na porta quando eu ouvi ela batendo atrás de mim. Eu tinha ficado presa ali dentro, no meio daquela escuridão. No nada, com as sombras e o silêncio, eu tava congelada naquele lugar. Eu não conseguia nem mesmo respirar. Eu não consigo precisar para vocês aqui o tempo daquilo que pareceu uma vida inteira, uma eternidade ter ficado ali, travada. Mas depois desse tempo, eu ouvi uma voz estridente, porém familiar. Você parou de me alimentar. Então por que eu deveria proteger você? Me proteger? De quê? Peraí, deixa eu te mostrar. Eu pisquei uma vez e tudo mudou. Eu não tava mais no meu quarto, mas eu não tava no inferno também, mas chegava perto, bem perto. Era uma espécie de floresta, um lugar horrível, amedrontador, em que eu via fetos flutuando. A terra era polvilhada com insetos carnívoros. Tinha um nevoeiro espesso naquele lugar e esse nevoeiro tinha um cheiro de carniça, fora os relâmpagos assustadores que atravessavam o céu noturno. Bem ao longe eu conseguia ouvir uns gritos muito estridentes e muito assustadores de alguma coisa que não parecia nem humana. A minha cabeça latejava de dor, latejava como se ela fosse explodir a qualquer momento, sabe? Me levando para um rio de lágrimas. Só que na minha mente eu ouvia sua voz normalmente. Isso é o que seria sua realidade sem mim. Eu comecei a sentir a terra tremer com passos largos se aproximando rapidamente. Eu sou o único que pode pará-lo. Ele estava atrás de mim agora, enorme, com raiva, a respiração quente nas minhas costas. Me traga o que eu preciso e eu vou. Eu acordei na mesma hora, antes que eu pudesse ver o monstro. No dia seguinte mesmo, eu já fui até o quarto dos meus pais, invadi o armário deles, procurando pelos dentes do meu irmão. E na mesma hora eu saí correndo e entreguei pro Ickbar. Quase que imediatamente os terrores noturnos cessaram e eu já estava mais ou menos capaz de seguir a minha vida. De tempos em tempos, eu entrava no quarto da minha irmã
e pegava o dente dela debaixo do travesseiro, que na verdade deveria ser da fada do dente. Ou então eu estrangulava gatos na rua para arrancar os seus incisivos afiados. Eu era capaz de qualquer coisa para me livrar dessas visões. Desde um colar de dentes de tubarão ou até um dente entalhado na madeira. Eu também comecei a notar que o Ikki estava andando pelo meu quarto, sabe? Organizando algumas coisas, colocando cortinas adicionais. Com o tempo, ele foi ficando até mais realista, sabe, do que o normal. A luz dos seus dentes começaram a brilhar mais forte e ele já era quente ao meu toque. Por mais que ele fosse assustador, que ele me assustasse muito, eu não conseguia juntar coragem para destruir ele. Porque eu podia imaginar, eu sabia o que viria depois disso. Então, o que eu podia fazer é o que eu fiz. Eu continuei coletando dentes pro Ikibar durante todo o meu período da escola, da faculdade. Quanto mais velha eu ficava, mais eu aprendia a ter medo das coisas. E quanto mais o tempo passava, de mais dentes o Ikki precisava para me manter segura. Eu tenho 22 anos agora. Eu tenho um apartamento, tenho um emprego decente e eu uso dentadura. Faz quase um mês que o Ikki fez a sua última refeição e eu já posso sentir os temores noturnos voltando lentamente. Eu parei no estacionamento hoje depois do trabalho. Eu encontrei um homem tentando abrir o próprio carro, meio atrapalhado, sem jeito. Os seus dentes estavam manchados por uma vida inteira de cigarro e café. Mesmo assim, foi uma dificuldade para tirar aqueles dentes. Eu tive que usar até martelo para tirar os molares. Quando eu voltei para o meu apartamento, ele estava esperando por mim, bem no teto, no canto do meu quarto. 2 olhos brancos, com a boca cheia de lâminas de barbear. "O quanto você me ama?" ele perguntou. "Mais do que qualquer coisa." Eu respondo, tirando meu casaco. "Mais do que qualquer coisa no mundo."